Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Freitas e hoje nós vamos falar de um assunto muito esperado que é a dissertação argumentativa. A capacidade de analisar de modo claro e coerente questões relacionadas à nossa realidade é muito valorizada dentro das universidades brasileiras. A produção de texto é uma das ferramentas mais importantes para avaliar essa capacidade nos candidatos. Então vamos lá para a definição. O que seria a dissertação argumentativa? É um texto que se caracteriza por analisar, explicar, interpretar e avaliar os vários aspectos de uma determinada questão. A depender da finalidade, a dissertação terá um caráter mais expositivo ou argumentativo. Hoje nós vamos falar sobre a dissertação argumentativa, como a gente já mencionou anteriormente. A finalidade da dissertação argumentativa é explicitar um ponto de vista claro e articulado sobre um tema específico. A dissertação argumentativa apresenta um tema para analisá-lo de modo a defender explicitamente uma tese. Mas o que seria então essa tese? A tese é o ponto de vista do autor. A dissertação argumentativa apresenta algumas características, alguns passo a passo que a gente tem que seguir aí. A primeira coisa que nós vamos falar é da linguagem. Qual é o tipo de linguagem que eu tenho que escrever dentro do texto dissertativo argumentativo? Na primeira lição, deve-se evitar a primeira pessoa. Por quê? Para que o texto não seja encarado como algo subjetivo e pessoal, mas sim como uma argumentação racional e válida para todas as pessoas. Lembrando que o leitor do texto dissertativo argumentativo é o leitor universal. Não é um texto escrito para uma pessoa específica, mas para vários leitores. Segunda lição: escreva a variedade padrão, a norma culta da língua portuguesa. Terceira lição: evite traços do coloquialismo, da linguagem oral aí do nosso dia a dia. Agora a gente vai falar de um aspecto muito importante, que é a estrutura. Qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Ele pode apresentar um título, que vai ser a apresentação concisa da tese. O título vai depender da banca organizadora da seleção dos candidatos. Algumas bancas vão exigir que o título esteja na sua dissertação, então esse título é obrigatório, e algumas bancas não. Então esse título passa a ser opcional. Então o título é algo aí que ele pode ser tanto obrigatório como opcional. O título deve ser a última coisa a ser realizada dentro da produção de texto dissertativo argumentativo, porque o título é a apresentação concisa da tese desenvolvida dentro do texto. E você só vai conseguir fazer isso quando você terminar a sua redação, quando você ler seu texto todinho, e aí sim você vai conseguir apresentar um título bem conciso dentro da tese desenvolvida. Segunda coisa, nós temos a introdução, que é o início do texto, e a apresentação da tese, que é o ponto de vista do autor, a ser defendida. O terceiro é o desenvolvimento, é o início da análise e reafirmação da tese. Aqui você também pode utilizar os recursos argumentativos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando quais são esses recursos argumentativos, mas agora eu vou citar alguns deles. Você pode fazer uma análise de dados, você pode ter uma abordagem histórica, pode fazer a utilização de citações e de metáforas. Tudo isso vai te auxiliar no desenvolvimento da sua redação, da sua produção de texto. Quarto passo: a conclusão. Aqui você vai fazer o reforço da tese apresentada ao longo do seu texto. Como no Enem, eles pedem que na conclusão o candidato faça uma proposta de intervenção para o problema proposto. Se você não estiver fazendo o Enem, se for outra banca organizadora, você pode fazer apenas um reforço da tese sustentada aí e não precisa necessariamente fazer a proposta de intervenção. Mas, se você estiver fazendo o Enem, aí a proposta de intervenção é obrigatória, ok? Agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a leitura dos textos motivadores, dos textos auxiliares aí, que vem em toda a proposta de texto. Praticamente todas as bancas organizadoras apresentam para os candidatos uma coletânea de textos, porque eles sabem que é muito difícil escrever um texto a partir do nada.
Então, por isso a gente tem os textos auxiliares, também chamados como textos motivadores ou coletânea de textos. Esses textos são importantíssimos, porque você pode tirar várias informações para ser apresentada dentro do seu texto dissertativo argumentativo. Cuidado, não estou falando para você fazer um plágio, para você fazer uma cópia dos textos auxiliares, dos textos motivadores, mas sim que você consiga fazer uma leitura de qualidade e uma interpretação desses textos para que você possa utilizar como paráfrase dentro da sua dissertação argumentativa. A pergunta então é: como eu posso obter informações essenciais dentro dos textos motivadores, dentro da coletânea de textos? A primeira coisa é fazer uma leitura atenta, como eu disse anteriormente, uma leitura de qualidade, que você consiga tirar informações essenciais para inserir dentro da sua produção de texto. Segunda coisa, interprete os textos motivadores. A interpretação é fundamental para que você tenha um bom desenvolvimento do tema do texto. E a terceira dica é: faça um projeto de texto. Um projeto de texto, professora? Sim, faça um projeto de texto que vai auxiliar na sua argumentação. Agora a gente vai falar de como eu devo começar uma dissertação argumentativa. É claro que aqui eu estou dando uma sugestão de uma maneira mais tradicional, mas que também é muito válida. Então vamos lá para a primeira coisa: a apresentação da questão a ser tratada. Logo na introdução, é importante que você apresente o tema proposto e apresente também a tese que vai ser defendida. Essa tese, como eu já disse anteriormente, é o ponto de vista do autor, é o seu ponto de vista. Segunda coisa, os parágrafos seguintes deverão retomar os aspectos mencionados na introdução para submetê-los a um processo analítico. Como eu posso fazer isso, professora? Você pode, por exemplo, ter uma abordagem histórica, você pode fazer uma citação, você pode usar metáforas, aqueles recursos argumentativos que eu também já mencionei anteriormente. Terceira e última coisa, a análise de um bom texto dissertativo argumentativo vai ilustrar de que modo a articulação das partes antecipa a conclusão. Um texto bem escrito, ele tem que ter coerência e coesão, a articulação entre as partes. Lembrando que quando eu falo que dentro lá da estrutura da dissertação, que um texto dissertativo argumentativo tem introdução, desenvolvimento e conclusão, eu não estou falando de parágrafos, eu não estou dizendo que a tua redação, que a sua dissertação tenha que ter 3 parágrafos. Eu estou dizendo que ela tem essa estrutura. Você pode fazer um parágrafo de introdução, 2 parágrafos, 3 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Isso vai depender de você, mas a estrutura básica é introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não pode faltar dentro da sua dissertação. Na conclusão, você vai convencer o seu leitor. E esse convencimento não vem de algo inesperado, mas sim de algo antecipado. Ao longo do seu texto, você vai antecipando o que você vai reforçar dentro da sua conclusão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Espero que tenha ficado bem claro como desenvolver um bom texto dissertativo argumentativo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!